Você sabia que menos de 1 em cada 20 cavalos com lesão na coluna consegue voltar a andar? A maioria é sacrificada logo após o diagnóstico. Mas, e se, por um instante, uma criança desafiasse esse destino? E se, em vez de aceitar o não tem jeito como resposta final, ela decidisse reinventar o impossível? Essa história não começa com um herói forte, nem com um cavalo vencedor de corridas. Começa com um silêncio. O silêncio do sítio Renascer, envolto em névoa, nas primeiras horas da manhã, quando os cavalos ainda dormem e a natureza respira devagar. Um lugar escondido entre as colinas da Serra da Mantiqueira, onde cada animal carregava um passado de dor e uma chance de futuro. Foi ali que ele chegou. Trovão. Negro como a noite sem lua, imponente como uma montanha viva, mas, quebrado. Resgatado de uma fazenda onde fora negligenciado, ele mal se mantinha em pé. Suas patas traseiras tremiam ao menor esforço. Os olhos, antes selvagens e firmes, agora pareciam afogados em tristeza. Ao lado de sua baia, um grupo de adultos trocava olhares duros e sussurrava palavras difíceis. Irreversível, dor crônica, sacrifício humanitário. Mas do outro lado da cerca, uma menina de 6 anos, com o vestido manchado de terra e as clássicas botinhas amarelas, observava em silêncio. Júlia não falava como os adultos. Ela escutava. Com o coração. Enquanto os especialistas falavam sobre colunas, nervos e impossibilidades, ela enxergava algo que ninguém mais via, uma centelha. Um brilho escondido no fundo dos olhos daquele cavalo ferido. E quando estendeu a mão, pequena, inocente, cheia de maçã e coragem, Trovão não recuou. Ele se aproximou. Foi ali que tudo começou. Júlia não entendia de diagnósticos. Mas ela sabia o que era amizade. Sabia o que era amor que não desiste. E talvez, só talvez, fosse isso que faltava naquele lugar. Alguém que, ao invés de desistir, escolhesse acreditar. O que aconteceu depois? É uma história que mexeu com veterinários, engenheiros, fisioterapeutas e famílias inteiras. Uma jornada que transformou um simples açude em algo nunca antes tentado. Uma ideia que nasceu do coração de uma criança e reescreveu tudo o que se pensava sobre reabilitação de cavalos no Brasil. E se você acha que isso tudo parece improvável demais para ser verdade, espere até ver o que aquela menina fez com papel, barbante e a força da esperança. O ano era 2023. Em uma manhã de outubro, o céu ainda coberto por névoa e as folhas do outono secas sob os pés, o silêncio do sítio Renascer foi quebrado por um caminhão que estacionava devagar. Dentro dele, deitado e encolhido, estava Trovão, o cavalo negro que ninguém acreditava que teria futuro. Ele havia sido encontrado numa fazenda rural desativada no interior de Minas Gerais. A equipe de resgate chegou ao local após uma denúncia anônima. Trovão estava magro, ferido e com as patas traseiras sem firmeza, como se não obedecessem mais. O veterinário que o avaliou ali mesmo disse que provavelmente havia sofrido uma queda ou pancada na coluna, e que o dano parecia ser irreversível. Era uma sentença silenciosa. Mas ali, naquele sítio que já havia acolhido mais de 80 animais em 3 anos, ninguém tomava decisões apressadas. O Sr. Antônio, fundador do sítio Renascer, sabia que todo animal precisava de tempo. Trovão foi colocado numa baía ampla, forrada de palha fresca. Mas ele não comia. Não relinchava. Mal piscava. Foi quando Júlia apareceu. Aos 6 anos, ela conhecia aquele lugar melhor do que muitos adultos. Filha do Sr. Antônio, ela passava os dias entre as árvores, o estábulo e o açude. Mas naquele dia, algo nela foi diferente. Ela não gritou, não correu. Apenas se aproximou devagar do portão da baía. Sem pedir permissão, estendeu a mão. Os adultos, assustados, correram. Um cavalo recém-resgatado, machucado e desconfiado, podia reagir de forma imprevisível. Mas o que aconteceu foi o contrário. Trovão baixou a cabeça, como se reconhecesse algo naquela menina. Ela sorriu. Você está com medo, né? Eu também fico, às vezes. E ali começou uma rotina que ninguém planejou. Toda manhã, Júlia chegava cedo com uma maçã ou uma cenoura nas pequenas mãos.
Conversava com Trovão como se ele fosse parte da família. Cantava para ele. Inventava histórias. À tarde, ela voltava só para ficar sentada na cerca, observando, desenhando, sonhando. Segundo estudos da Universidade de Sussex, 2021, cavalos são extremamente sensíveis ao tom de voz humano e reagem a emoções como medo, calma ou alegria. Júlia, sem saber, estava construindo uma ponte emocional entre dois mundos, o da dor e o da recuperação. Em menos de um mês, o cavalo que não deixava ninguém se aproximar, começou a comer nas mãos dela. Depois, aceitava que ela o escovasse. E, um dia, ele relinchou suavemente ao vê-la chegar. Não era só amizade. Era um recomeço. O céu escureceu sem aviso naquela tarde de domingo. Raios cortavam o horizonte como veias acesas, enquanto o vento empurrava as portas do celeiro com força. No sítio Renascer, o clima tenso não vinha só da tempestade. 3 novos cavalos, trazidos às pressas de um leilão de animais abandonados, estavam agitados. Um deles, aterrorizado com os trovões, rompeu a corrente e disparou pelo pasto molhado. "Pai! Ele vai cair no barranco!" gritou Júlia, apontando para o animal em disparada. Antes que alguém reagisse, algo inesperado aconteceu. Trovão, que até então permanecia sob cuidados intensivos, saltou sua baia com um esforço que parecia impossível. O cavalo negro correu atrás do outro, ignorando sua própria limitação, e alcançou o fugitivo a poucos metros da encosta. Mas o solo estava encharcado e traiçoeiro. O que se seguiu foi uma queda brutal. Trovão despencou ladeira abaixo, seu corpo rolando entre pedras e lama, até parar junto às rochas na base do barranco. Foram necessárias quase 4 horas para resgatá-lo. A equipe improvisou cordas, escoras e até o trator do sítio foi usado. Júlia não saiu do lugar em momento algum. Quando finalmente o tiraram de lá, ele não conseguia mover as patas traseiras. No dia seguinte, os exames confirmaram o pior. A lesão na coluna lombar de Trovão era grave. O Dr. Ricardo, com anos de experiência em grandes animais, explicou o diagnóstico com pesar. Em casos como esse, segundo estudos da American Association of Equine Practitioners, menos de 3% dos cavalos voltam a andar, e a maioria sequer sobrevive por muito tempo sem complicações severas, como necrose muscular ou falência de órgãos. A decisão mais humana pode ser interromper o sofrimento, disse ele, sem coragem de completar a frase diante da menina. Mas Júlia não precisou ouvir o fim da sentença. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes. Ele salvou outro cavalo. Ele não pensou nele. E agora vocês vão desistir dele? Os adultos se entreolharam, sem resposta. É aí que nasce o segundo grande pilar desta história, o confronto entre o limite da ciência e a força da esperança. Júlia correu até o celeiro, sentou-se ao lado de Trovão, que ainda respirava com dificuldade, e fez uma promessa silenciosa. "Eu não vou deixar você assim. Você vai andar de novo. Nem que a gente invente um jeito." E essa frase, que parecia apenas um desejo infantil, foi o início de algo muito maior do que qualquer um podia imaginar. Naquela mesma noite, enquanto o barulho da chuva ainda pingava no telhado do estábulo, Júlia continuava ao lado de Trovão. Seu corpo estava imóvel, mas seus olhos ainda seguiam cada movimento da menina. Em silêncio, ela abriu um de seus livros infantis, um com capa rasgada e figuras coloridas, e começou a ler. Era uma história sobre um potro que queria voar. Mas, no fundo, era sobre acreditar mesmo quando ninguém acredita. Foi assim que nasceu a ideia. Na manhã seguinte, Bianca, tia de Júlia e fisioterapeuta especializada em lesões motoras humanas, chegou ao sítio. Chamada às pressas, ela estranhou o pedido, mas não se surpreendeu ao encontrar a sobrinha deitada ao lado de um cavalo de meia tonelada. "Tia, você ajuda crianças que não andam, né? Então ajuda o Trovão também." Bianca se ajoelhou, tocou as patas traseiras do animal com cuidado e percebeu que os músculos já começavam a atrofiar. O tempo era um inimigo. Quanto mais passassem os dias, mais difícil seria reverter a perda muscular. Mas havia uma chance. Se a gente conseguisse colocá-lo na água, ela murmurou, pensativa,
O peso dele ficaria reduzido e poderíamos trabalhar o movimento sem forçar a coluna. Foi quando Júlia pulou e apontou para fora do estábulo. O açude. Papai fez para irrigar as plantas. Ele é grande. Dá para usar ele, não dá? Bianca sorriu. A menina tinha visto o que ninguém viu. As próximas horas foram um redemoinho de ideias. Bianca começou a esboçar o que seria necessário. Um sistema que sustentasse o cavalo com segurança, sem pressionar sua lesão. Um tipo de arnês que distribuísse o peso entre o peito, barriga e quadris. Um suporte móvel que funcionasse como um guindaste sobre a água. Um ambiente onde o animal pudesse tentar movimentar as pernas sem o risco de cair. Dados de 2018 da Universidade de Viena mostravam que a hidroterapia era eficaz em 70% dos casos de reabilitação muscular em cães. Mas cavalos? Nunca havia sido feito daquela forma. Vamos ter que criar algo do zero. Isso nunca foi testado assim, disse Bianca. E foi o que fizeram. Tiago, o mecânico do sítio, foi chamado para projetar a estrutura. Rafael, amigo da família e dono de uma fábrica de equipamentos médicos, ofereceu tecidos de última geração. Até um engenheiro civil entrou na história para calcular o peso que o arnês precisaria suportar, mais de 500 quilos com margem de segurança. Júlia desenhou tudo num caderno com canetinha colorida. Cordas, boias, o açude, trovão sorrindo. Se o mundo ainda não inventou isso, então vamos inventar por ele, ela disse. E todos, sem perceber, já estavam seguindo seu plano. 3 semanas depois do acidente, o sítio Renascer já não parecia mais o mesmo. O que antes era um canto silencioso entre árvores e trilhas de barro, agora se transformava num verdadeiro laboratório a céu aberto. Caminhões trouxeram materiais, cabos foram instalados ao redor do açude, e um guincho hidráulico foi montado sobre trilhos reforçados, construídos por Tiago e sua equipe. O arnês, feito com tecido técnico usado em cadeiras de rodas aquáticas, havia sido testado com sacos de areia que simulavam o peso de trovão. Nenhum detalhe foi deixado ao acaso: pontos de apoio, travas de segurança, sensores de alinhamento postural. Rafael, que forneceu o material, dizia que jamais tinha visto um projeto tão fora dos padrões e, ao mesmo tempo, tão cheio de sentido. Naquela manhã nublada, todos estavam reunidos ao redor do açude. Bianca, com prancheta nas mãos, coordenava os movimentos. Dr. Ricardo monitorava os sinais vitais. Júlia segurava a mão da mãe com força, mas não tirava os olhos de Trovão, que permanecia deitado sobre uma plataforma adaptada com rodas e acolchoada com palha fresca. Ele está tranquilo, disse Ricardo, após examinar o ritmo cardíaco do cavalo. Surpreendentemente tranquilo. O arnês foi colocado devagar sob o corpo de Trovão. As faixas se ajustaram perfeitamente, como se fossem feitas sob medida para ele. O guincho entrou em ação. Em silêncio absoluto, o cavalo começou a ser erguido pela primeira vez desde o acidente. Júlia prendia a respiração. Bianca indicava com gestos suaves a altura ideal para a imersão parcial. Quando o corpo do animal tocou a água, criou-se um reflexo dourado na superfície. Era como ver um navio antigo sendo lançado ao mar. Mantenham a coluna alinhada, mais um pouco. Perfeito, disse Bianca, analisando a postura. A água vai sustentar boa parte do peso. Vamos ver se ele tenta se mover. Por alguns segundos, nada aconteceu. Só o som leve do açude, o zumbido do sistema e a respiração de Trovão. Mas então, suas patas dianteiras fizeram força. E as traseiras, ainda trêmulas, pareceram responder. Está tentando, sussurrou Ricardo, com os olhos fixos nos músculos. Pequeno impulso, mas está lá. Júlia se aproximou da borda e, com a voz mais firme que conseguiu, disse: Lembra quando você me ensinou a não ter medo? Agora sou eu quem está aqui, do seu lado. Trovão relinchou baixinho. E, por um instante, apoiou todo o corpo na água com um pequeno movimento coordenado. Não era uma corrida. Não era uma caminhada. Mas era o primeiro passo de um milagre. A cada manhã, o sítio Renascer acordava mais cedo. Já não era apenas Júlia quem caminhava ao lado dos estábulos.
Voluntários da cidade vizinha passaram a visitar. Estudantes de veterinária queriam aprender. Pessoas que nunca haviam pisado em um campo se emocionavam ao ver, mesmo de longe, aquele cavalo negro flutuando sobre as águas. As sessões de hidroterapia aconteciam 3 vezes por semana. A equipe ajustava cada detalhe com cuidado: temperatura da água, duração do exercício, tempo de descanso entre as tentativas. Um cronograma milimetricamente pensado, mas havia algo que nenhum protocolo podia prever: a resposta emocional. Na 4ª sessão, algo mudou. Notem como os tremores nas patas traseiras diminuíram, observou Bianca, ajoelhada à margem do açude, os olhos fixos no corpo submerso de Trovão. A musculatura está mais firme. A água já não é o único suporte, completou Ricardo, anotando os batimentos cardíacos com mãos que tremiam não de medo, mas de admiração. Júlia, com suas botinhas já gastas de tanto ir e vir, sabia de cor cada faixa do arnês, cada ponto que Trovão gostava que fosse escovado, cada fruta preferida do amigo. Mas, mais do que isso, ela sabia ouvir. E naquele dia, ouviu algo diferente. Hoje você acordou mais forte, né? Eu vi quando mexeu a perna sozinho. Aposto que nem percebeu. Enquanto a equipe preparava a elevação do arnês, Júlia ficou ao lado da cabeça de Trovão, como sempre fazia. E, de repente, os olhos dele buscaram os dela. Foi rápido, mas intenso. Como se dissesse, ainda não acabou. Na água, o corpo reagiu como nunca antes. Os músculos contraíram com mais precisão. O tremor antes constante se transformou em um esforço coordenado. Paulo, o engenheiro que calculou o sistema de suporte, ficou em silêncio por minutos. Depois sussurrou: podemos reduzir 10% do peso suspenso. Ele está pronto para sentir mais o próprio corpo. A redução foi feita lentamente. O arnês cedeu, e Trovão permaneceu de pé. Por 3 segundos. 3 eternos segundos. Ele está se sustentando sozinho, exclamou Rafael, sem conter a emoção. Júlia apenas sorriu. Um sorriso calmo, como se já soubesse. Ela se abaixou e, com cuidado, tocou o focinho do amigo. Você conseguiu. Eu disse que a gente ia conseguir. As patas cederam logo depois. Mas ninguém ficou decepcionado. Pelo contrário. O que se via ali era o começo de algo que nem a ciência nem a fé conseguiam explicar por inteiro. Um corpo que não podia mais se levantar. Havia acabado de se lembrar como era tentar. E, naquele dia, ninguém saiu do sítio do mesmo jeito que chegou. 3 meses haviam se passado desde o acidente. No calendário do sítio, cada dia tinha nome: o dia da primeira tentativa, o dia do primeiro relincho, o dia em que Trovão parou de tremer. Agora, um novo estava para ser escrito: o dia do primeiro passo. Durante esse tempo, Trovão reconstruiu não apenas sua força física, mas também sua confiança. Ele já reconhecia a rotina do arnês, se preparava com calma e, quando era posicionado sobre a água, mantinha o corpo firme como se já fosse parte daquele ambiente. Mas Bianca queria mais. Ela sabia que, em algum momento, seria preciso testar o movimento fora da água. Foi então que Tiago e Paulo, os braços engenhosos do sítio, criaram uma estrutura inédita, um sistema de trilhos de ferro que acompanhava toda a margem do açude, ligado a um suporte suspenso que permitia movimento horizontal. Assim, Trovão poderia caminhar com assistência, como se usasse um andador invisível. Na manhã do teste, o céu estava limpo. O vento leve balançava as folhas, e Júlia, de mãos dadas com a tia, esperava o momento mais aguardado desde que tudo começou. Hoje, você vai ser os olhos dele, disse Bianca. Preciso que caminhe um pouco à frente. Ele vai seguir você. Júlia assentiu com firmeza. Vestia um colete amarelo fluorescente e segurava uma cenoura recém-colhida. Quando o Trovão foi erguido e posicionado sobre a água rasa do trilho suspenso, todos seguraram o fôlego. Vem, amigo, olha o que eu tenho aqui, disse Júlia com um sorriso doce, mas determinado. E então, aconteceu. Primeiro, a pata dianteira. Depois, uma das traseiras. Um movimento tímido, mas firme. Depois, outro.
5 passos completos. Bianca observava com olhos úmidos. Ricardo, que já tratou centenas de cavalos, mantinha as mãos sobre o painel de sinais vitais, como se tocasse uma sinfonia. Rafael anotava tudo, mas parou no meio da folha. Ninguém queria perder aquele momento. Nem por um segundo. A coordenação está se formando. Ele sabe o que está fazendo, murmurou o veterinário, incrédulo. O que antes era apenas um projeto experimental feito no quintal de uma família virou algo maior. As filmagens começaram a circular. Professores universitários pediram para visitar o espaço. Famílias com filhos em reabilitação mandaram cartas. Um vídeo gravado por um visitante ultrapassou 1 milhão de visualizações em poucos dias. E o sítio Renascer, que antes era um refúgio modesto entre montanhas, tornou-se referência. Um lugar onde ciência, compaixão e teimosia de crianças se uniram para fazer o improvável se mover. E Trovão? Ele não só deu passos. Ele abriu caminhos. 1 ano se passou. Na manhã do dia 12 de setembro de 2024, o campo aberto do sítio Renascer estava diferente. Onde antes havia mato, agora havia grama podada. No lugar da cerca velha, uma arquibancada simples feita com madeira local. E, ao centro, uma pista de terra batida, como se o chão quisesse preparar um palco para algo muito além do comum. Famílias inteiras chegaram cedo. Crianças com deficiência motora sentaram-se à frente, em cadeiras decoradas com flores. Veterinários, engenheiros, repórteres. Todos sabiam que estavam prestes a ver algo histórico. Mas ninguém sabia o quanto aquilo iria tocar. Júlia estava no centro da pista, vestindo um vestido amarelo florido e as inseparáveis botinhas. Agora, com 7 anos, crescida, mas com o mesmo brilho no olhar de quem um dia desafiou a palavra fim. Os portões do estábulo se abriram. Trovão apareceu. Sem arnês. Sem suporte. Sem barulho de engrenagens. Caminhava sozinho. Seu corpo ainda carregava marcas. A cicatriz na lateral. Um leve arrastar da pata traseira. Mas seus passos eram firmes, ritmados, elegantes. Como se cada movimento contasse uma história que palavras jamais dariam conta. Ele foi até Júlia, que estendeu a mão, sorrindo. E ele a tocou. Pronto para mostrar para todo mundo o que heróis fazem. Sussurrou ela. Com a naturalidade de quem faz isso há uma vida inteira, Trovão abaixou-se devagar. Júlia montou. Sem sela. Sem rédea. Apenas ela, ele e o campo. Quando começaram a trotar ao redor da pista, ninguém conseguia conter as lágrimas. Fernanda chorava com as mãos no rosto. Tiago segurava a emoção como podia. Bianca mal conseguia segurar a câmera. Eles giravam sob o sol da manhã como se o tempo tivesse parado. Quando pararam, Júlia o abraçou com força. E, olhando para os outros cavalos ao redor do sítio, agora também recebendo sessões no açude, guiadas por protocolos inspirados em Trovão, ela sussurrou algo que só ele ouviu. A gente conseguiu. E agora? Vai ajudar mais gente a conseguir também. Rafael, com olhos marejados, comentou ao lado de Bianca. O que criamos foi muito mais do que um equipamento. Não fomos nós que criamos, interrompeu Bianca, olhando para a sobrinha. Foi ela. Foi o amor dela que fez tudo isso nascer. E, no meio do campo, diante de todos, Júlia e Trovão pararam. A menina se inclinou, colou o rosto ao pescoço do amigo e disse, com voz firme, mas cheia de doçura. Lembra? Eu te disse. Heróis nunca desistem. E naquele instante, ninguém no mundo duvidou disso.